Ficou muito bom. Aliás, antes de começar o programa, eu quero parabenizar o Sidney Schmidt, né, e toda a produção, que realmente fez uma abertura digna agora, muito bonita. O presidente Renato Chiatti, realmente o homem é bom mesmo, viu? Mas olá, sejam muito bem-vindos ao Piracicaba TV, um programa que é realizado pelo Lions Clube Piracicaba Campestre. Hoje é terça-feira, eu sou Marcelo Oliveira e nós vamos fazer um bate-papo gostoso aqui. Vamos falar um assunto que até eu tenho muita curiosidade de saber. Aliás, eu sou, não vou dizer que eu sou bom em jornalismo ou em cerimonial, mas é a minha praia. Agora, internet, site, redes sociais, eu sou péssimo. Eu só sei fazer lá as minhas postagens, as minhas publicações, mas o demais eu não sei. Só sei o básico. E hoje nós vamos saber muito sobre isso com o nosso convidado, que é o Everaldo Lopes. O Everaldo Lopes, que é diretor proprietário da Evernet, é consultor online, e nós vamos falar com ele aqui daqui a pouquinho. Antes, porém, eu quero mandar um abraço, um beijo para Eliana Matos, por ser bom, que estamos assistindo nesse momento, para a Emily, para o Felipe, para o Misael, um grande abraço, muito obrigado, a Gabi, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, e devagar a gente vai falando aqui de todos que nos assistem, que a gente nunca imagina que está ligadinho no Piracicaba TV. Estamos ao vivo pelo canal 5, e também pelas redes sociais, o Facebook, e você pode colocar também, você pode acessar o nosso site no piracicabatv.com.br. O WhatsApp está aqui, o telefone está nas mãos, você pode mandar o seu WhatsApp pelo 97403-7843. Você que nos assiste em outro lugar que não seja da área 19, você tem que colocar o 19 primeiro. Antes de falar com o Everaldo, eu estava vendo no jornal que é uma matéria, né? O ladrão vai lá tentar roubar e bota a culpa na Dilma. Ô, colega, não faça isso, né? É chato ficar culpando pessoas inocentes, pessoas honestas, não é verdade? Nós temos que botar a culpa em quem deve, em quem, faz de tudo, para prejudicar o povo, quem deve, Mas é que pessoas honestas você não deve fazer isso. Botar a culpa na nossa presidente, que isso? E aliás, eu não falo presidenta, porque isso aí não existe, é coisa dela, tá bom? É presidente, porque não existe recepcionista, tá? Não existe estudanta, tá? Tem algumas coisas que terminam com anta aí, que a maior parte dos brasileiros sabe, mas não é o nosso caso, tá bom? Vamos lá então, Everaldo Lopes, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o convite, estar conosco hoje. Vamos falar um pouquinho sobre internet. É isso? Sim. Eu que agradeço o convite, Marcelo, para poder falar sobre esse assunto, que muitas pessoas têm dúvida. Bom dia também a todos que estão assistindo. E estou à disposição aqui para responder as dúvidas, falar um pouco sobre a internet. Everaldo, como eu já falei hoje, eu de internet não sei nada, eu sei só o básico, tá? Mas nós vamos começar já com o primeiro assunto aqui da nossa pauta. Nós vamos falar sobre o site. Sim. Qualquer pessoa pode ter um site? Sim, qualquer pessoa pode ter um site. É muito simples, é que a maioria das pessoas, empresas, eles não têm uma ideia de como funciona a internet. O que é preciso para colocar a empresa dele, o serviço dele, aquilo que ele fabrica ou aquilo que ele produz na internet para aparecer para o mundo. Então, mas é algo simples, não é complicado não, tem que ter alguns cuidados, a gente vai falar alguns detalhes depois, durante o programa, mas é algo que não é um monstro de 7 cabeças. No mundo de hoje, no qual nós vivemos, que tudo está se atualizando, tudo está se informatizando, as coisas estão cada vez mais avançadas, embora o homem ele vem fazendo algo que está prejudicando ele próprio. Não estou dizendo que a informática prejudique, tá? Mas que através desse avanço tecnológico, inclusive dentro da área da informática, o homem está se prejudicando, porque ele tem tudo em mãos, mas ele não sabe usar. Ele usa, às vezes, para coisas desnecessárias e vem destruindo lares, casamentos, vem destruindo sociedades, vem destruindo famílias que vêm lá daquela geração lá atrás. Então, hoje o Everaldo está aqui justamente para isso, até para ensinar, dar uma aula de como você vai usar a internet, vai usar a rede social. O Everaldo, como eu estava dizendo, nos dias atuais, realmente nós precisamos de um site? Todos nós, independente de ser pessoa física ou jurídica? Aí você tem que avaliar a necessidade de cada um. Nós recebemos muitas perguntas
de pessoas que querem um site, mas antes do desenvolvimento, antes de saber qualquer coisa, eles precisam saber, eu realmente preciso estar na internet. Cada um vai ter que avaliar aonde quer chegar. Se você pegar pessoa jurídica, empresas, você tem que ver se aquilo que você produz, você vai ter condições de atender aquela demanda que vai ser atingida pela sua divulgação na internet. O tipo de serviço que você faz, é necessário estar na internet para ser localizado? Hoje nós temos uma resposta que eu acredito que já diga por tudo. Ela se chama Google. Né? Todo mundo sabe o que é. Mesmo quem nunca entrou na internet já ouviu alguém citar essa palavra, Google. Ela fala tudo já. Por exemplo, se você realiza algum serviço, o mais simples possível, um marceneiro, você coloca uma calha, você é um encanador, você é um eletricista ou você é um engenheiro. Geralmente, você vai atrás de alguma maneira de conseguir clientes com cartão de visita, às vezes você faz um folder, ou mesmo no boca a boca. E hoje, essa ferramenta, o Google, ele está exposto em qualquer lugar. Qualquer pessoa pode ter acesso e através dela pode chegar até você. E para isso, o melhor caminho para o Google te localizar é através de um site. Você pode estar numa rede social, você pode ter um blog, você pode ter outros tipos de ferramentas que tem na internet. Muitas gratuitas. Mas o site é o melhor delas. Sabe o que eu queria entender? Vou até cortar você, mas uma coisa que eu não consigo entender. Você falou do Google aí. Sim. Realmente. Eu fico imaginando a quantidade de informações que o Google tem. E quando você joga um detalhe, ele traz de imediato. Olha, desculpa até pela pergunta, Everaldo, como já disse, eu sou leigo no assunto. Mas como é que pode, rapaz, se colocar ali um nome, um endereço, um detalhe pequeno ele traz para você? Uma música, por exemplo, você lembra de um verso da música, uma frase da música, ele traz a música para você. Como que funciona essa tecnologia, Everaldo? Exatamente, Marcelo. Essa é uma pergunta que pouquíssimas pessoas vão te responder, a não ser quem trabalha lá dentro e sabe como funciona. Sim. Nós costumamos dizer na área que o Google é extraterrestre. Sim. Não é possível. É sensacional a forma como ele trabalha. Esse exemplo que você deu, você está digitando algo que você está procurando naquele momento e ele traz com uma extrema velocidade para você. Impressionante. E as respostas são precisas. Precisas, exato. Se você estiver procurando pelo filme Jurassic Park, Sim. que está passando agora, o Jurassic World, né? Ele já sabe que você está na sua cidade, que está em Piracicaba no caso, traz já o horário das sessões para Piracicaba. Ele não vai trazer para São Paulo, para Campinas, ele sabe exatamente onde você está. Então é sensacional a forma como ele funciona. Você tem razão. Impressionante, até parece uma coisa meio espiritual, sabe? Por isso que nós falamos, o negócio é extraterrestre, não é possível. Com todo respeito pelo nosso grande líder espiritual, Chico Xavier, mas parece que é Chico Xavier que baixa ali e traz tudo de imediato, porque não é possível, uma coisa extraordinária aquilo ali. Sem contar que ele te corrige, né? Ele corrige, isso. E mais um detalhe, hoje ele traz para você informação, você vai pedir, por exemplo, o nome de uma empresa, se você coloca o nome da empresa, ele traz a informação para você, ele já traz o telefone com um detalhe, se você tiver no celular, por exemplo, ele já traz a opção de você clicar no telefone e já discar para a pessoa. Exatamente. Impressionante. Unido aos dispositivos móveis, celulares, tablets, o Google ele consegue fazer um ótimo serviço. Esses atalhos que você falou são interessantíssimos. E isso complementa a segunda pergunta que você me fez. Sim. Eu realmente preciso de um site? Então veja, o que o Google te oferece e o que ele pode trazer de benefício para você. Então, hoje em dia, realmente é interessante sim, você ter um site. Legal. E outra dúvida que surge sempre, quando se fala de Google, você vai fazer um site, você vai publicar no Google. Há uma despesa, há um valor por essa publicação. Sim, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas da mesma forma que nós falamos que o Google é impressionante, ele te localiza. Então, se você tem um site, você desenvolveu, uma empresa desenvolveu, o próprio Google te localiza. Então, ele vai indexar aquele seu site nos resultados de busca. Se você fez um site
e você está servindo a população de Piracicaba, você presta um serviço para a cidade, o Google vai te localizar, sabe que você está em Piracicaba, e no momento que alguém fizer aquela busca, ele vai dar aquele resultado para a pessoa, e aí é que você é localizado. E quando eu estou numa determinada cidade, por exemplo, vou viajar, vou lá para o Rio de Janeiro, tá? E de repente eu vou tentar procurar alguém ou falar com alguém, a pessoa consegue saber que eu estou no Rio de Janeiro? Sim. Ou não? Ou é uma informação confidencial? Não, hoje em dia as ferramentas de localização estão bem avançadas. Então, se você tiver no dispositivo móvel, você vai ter a localização exata daquela pessoa. Temos até que tomar alguns cuidados, né? Depois a gente vai até falar de privacidade na internet, sim, que tem a ver. Sim. Mas o Google é capaz, sim, de saber onde você está. Agora, se você estiver no Rio de Janeiro e quer fazer uma pesquisa em Piracicaba, sim, não se preocupe também, basta você afinar a sua busca. Então você vai lá digitar serviço de eletricista em Piracicaba. Então ele vai saber que você não quer no Rio de Janeiro, você quer em Piracicaba. Em Piracicaba. Então ele vai focar a busca dependendo do que você digitou ali, que você escreveu ali. E hoje, inclusive, o pessoal pega muito no meu pé e fala que eu sou papo defunto. Não é que eu sou papo defunto, eu acho que eu deveria ter estudado e ter me formado em perícia médica, entendeu? Ser legista, porque eu acho muito, muito bonito a anatomia humana. Então eu estou sempre na funerária, até quero mandar um abraço para o Zoca, meu amigo Zoca, toda a família Zoca lá da Bio Grupo Unidas. A gente está sempre lá, acompanha o trabalho deles, que é um trabalho fantástico. E também eu sempre estou, através das redes sociais, procurando necrópsias, essas coisas. Eu acho muito bonito esse tipo de trabalho que eles desenvolvem. E eu estou citando isso porque hoje, através do Google, você consegue localizar até as pessoas, se elas estão vivas ou não, e até o óbito dessas pessoas, certo, Everaldo? Sim, correto. É possível, sim. Hoje, se você fizer uma busca por nomes, você com certeza vai ter resultados que possivelmente são aqueles que você procurava. Isso que você falou é verdade. E, Everaldo, dentro ainda, em si falando nessa questão de site, quanto custa hoje? Qual é o valor para que você possa construir um site que fala isso? Sim, exatamente. Isso é uma dúvida mesmo. O valor vai depender muito do que você precisa. Se você entrar hoje na internet, você vai ver vários tipos de sites, vários tipos de informações que estão adicionadas ali. Então, nós temos desde simples sites, que são chamados de hot sites, que quer mostrar apenas uma pequena informação, uma pequena prévia do que você faz. Você tem sites mais complexos, você tem portais de informação. Vou dar um exemplo, o próprio UOL, a Globo.com, Terra, esses são portais. Você tem lojas virtuais, né, onde você pode comprar online. Então vai depender do que você precisa, cada serviço vai ter seu valor. Isso tudo tem que ser avaliado. Então você vai procurar uma empresa, aí a empresa vai te passar um orçamento em cima do conteúdo que você precisa. Tá, deixa eu entender melhor. Até para quem está em casa assistindo nesse momento, você falou que são vários segmentos. Como é que chama o primeiro? Hot site. Eu vou te dar um exemplo de uso dele. Exato. Pense num empreendimento imobiliário que vai ser lançado na cidade. Sim. Isso tem tem uma vida útil que já é definida. Então, você vai começar a divulgação, por exemplo, agora em junho, vai ficar um ano fazendo essa divulgação, e em junho de 2016 você não quer mais aquele site. Sim. Então, nós chamamos de hot site. Já não precisa mais do site. Exatamente, não tem mais motivo dele estar ali. Sim. Né? Até vai provocar algum problema, né? Ele está no ar, se alguém for tentar se cadastrar, já não tem mais nada. Falando numa linguagem simples, seria um site temporário. Um site temporário, Ou exatamente. limitado. Exatamente. Tá. Mas isso não quer dizer que ele é mais barato. Ah, tá. Tem que avaliar, por exemplo, o que a pessoa que está contratando quer naquele hot site. De repente você vai ter o valor do site ele é calculado pelo conteúdo das informações. Exatamente. E não pelo tempo ou pelo tamanho das páginas. Exatamente. Assim. Porque, veja, nós podemos ter um site que pode ser demorado para ser desenvolvido, mas ele é fácil de ser feito. E temos um site que ele pode ser feito de forma rápida, mas ele é complexo. Então, a complexidade, talvez ela defina mais o valor do que o próprio tempo para se desenvolver ele. Entendi. Bom, nós estamos ao vivo pela Piracicaba TV no canal 5 Net
programa realizado pelo Lions Clube Piracicaba Campestre. E eu tenho uma pergunta aqui curiosa, quando o Everaldo disse a questão do site, que às vezes o tempo, né, ele pode ser um site grande, é isso, Exato. mas que o tempo dele seja bastante, mas que ele seja mais fácil de fazer. Ou ele pode ser um site pequeno com um tempo maior. Eu gostaria que você explicasse para nós, mas não agora, depois do intervalo. Nós vamos para um intervalo rapidinho, a gente já volta para que o Everaldo possa explicar essa questão do site ser um site maior, com um tempo menor, ou um site menor com um tempo maior. Mas vale lembrar, como o Everaldo já disse aqui, que isso não implica no valor do site. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Já estamos de volta pela Piracicaba TV ao vivo. Você pode participar conosco através do nosso site no www.piracicabatv.com.br. Também pelas redes sociais no Facebook. Você coloca lá Piracicaba TV, deixa a sua mensagem, o seu comentário. O nosso telefone, eu fui cobrado pelo diretor aqui que eu não falei o telefone, que é o 3377-1001. Correto, Lucas? 3377-1001. E também nós temos o WhatsApp, que é o 97403-7843. Você pode mandar também o seu WhatsApp. Olha, eu quero mandar um abraço também para o meu amigo Alexandre Fuentes, que está nos assistindo nesse momento. Ele e a Juliana, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Eu estou conversando aqui com o Everaldo Lopes, o Everaldo que é diretor da Evernet e ele é consultor online. Nós estamos falando sobre sites, sobre a questão do Google, sobre Facebook, vamos falar também sobre as lojas virtuais. Olha, o Everaldo, eu quero mais uma vez, Everaldo, agradecer a sua vinda aqui, porque o Everaldo está dando uma aula aqui sobre redes sociais, sobre sites, e que se você for pagar um curso para fazer, não vai ficar barato, né, Everaldo? Não, o Everaldo está aqui de bom coração, passando para você e para mim essas informações na questão dessa internet que vem ultimamente, a cada segundo ela vem avançando mais ainda. Então é importante, vale lembrar que o Everaldo está dando uma aula para nós, não é somente explicando, não falando sobre o trabalho dele, ele está dando uma aula na questão de site, montagem de site. Everaldo, eu fiz uma pergunta para você, antes de nós irmos para o intervalo comercial, na questão do site ser grande, aliás, ele ser um site grande em informações e ele demorar menos tempo para fazer, ou vice-versa. Como funciona essa montagem desse site, Everaldo? Olha, Marcelo... Quando você fala um site grande, extenso. Sim. Imagine que a construção de um site ela é muito parecida com a construção de um imóvel mesmo. Por quê? No início você tem um projeto, ou seja, você tem a planta daquele imóvel, só que ela pode sofrer alterações. Sim. De repente, no meio do projeto, você pode ter uma ideia nova. Então, nós temos que rever todo aquele projeto. Sim. Por isso que é muito variável isso. E isso interfere também no valor final, aquilo que você vai pagar pelo serviço. Por exemplo, não quer dizer que se você quiser um hot site, que seria aquele site temporário, ele seja algo mais barato do que um portal de notícias, por exemplo. Um portal de notícias ele pode ser feito muito mais rápido que um hot site. Sim. Principalmente porque quem vai alimentar o site com
as informações é o próprio cliente, é o próprio proprietário do site. Ele é que vai chegar, introduzir as notícias, as fotos, os vídeos, e não quem desenvolveu. Quem desenvolveu vai apenas dar a ferramenta. E o proprietário do site é que tem que alimentar com as informações. Então, é isso que você me perguntou. Às vezes, um projeto longo, ele pode ser mais simples e mais barato do que um projeto curto e mais complexo. Legal, nós temos uma pergunta aqui, do Marcos, lá do Secap. Ele pergunta o seguinte, através do nosso WhatsApp. Primeiro eu quero mandar um abraço, Marcos, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, viu? E o Marcos pergunta o seguinte: gostaria de ter uma loja virtual, mas qual é a melhor solução? Plataforma pronta ou uma desenvolvida, ou desenvolver um site começando do zero? Certo. Bom, o Marcos que tem essa dúvida é o seguinte, Marcos. Antes eu vou explicar o que seria essa plataforma pronta que você falou para quem está assistindo. O próprio nome ele já diz um pouco. É algo que já está pronto e que você vai moldar a sua necessidade. E geralmente, como é usado? Ela abrevia um pouco o tempo do desenvolvimento do site, porque ela já está pronta. Você vai pegar toda a necessidade do cliente e vai adaptar as cores do cliente, o logotipo do cliente, o tipo de produto que ele quer vender. Então, talvez isso possa baratear o custo e diminuir um pouco o prazo, mas nem sempre. Às vezes, uma plataforma pronta pode ser também complexa, dependendo das mudanças que o cliente solicita. E isso de desenvolver sem usar essa plataforma pronta, automaticamente já vai levar um prazo bem mais longo, porque a empresa que for desenvolver vai pegar toda a sua necessidade, vai pegar o tipo de produto que você quer vender, a forma que você quer anunciar, alguns exemplos de lojas virtuais que você andou acessando pela internet e vai desenvolver algo 100% com a cara do cliente. Se nós formos analisar o resultado final, uma loja virtual desenvolvida do zero, ela é bem melhor, porque a plataforma pronta pode trazer algumas limitações. Então, talvez, para você fugir dessas limitações, o custo pode até ser um pouco mais alto. Então, você tem essas duas opções e vai depender do momento que você negociar com uma empresa que for desenvolver. Mas, realmente, o Marcos está correto, tem essas duas opções. Ótimo. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez, o nosso carinhoso abraço e obrigado pela audiência. O William, lá do Terras de Piracicaba, ele pergunta o seguinte: ele está começando a trabalhar com um site e ele deseja saber como ele pode montar um contrato a partir do momento que ele desenvolve o site para o cliente, as cláusulas principais que ele pode colocar no contrato. Certo. Você vai ter que tomar um certo cuidado, como eu falei numa das respostas anteriores. O desenvolvimento de um site ele pode sofrer alterações e com isso um determinado contrato que você fez antes de iniciar o desenvolvimento pode perder o valor com essa alteração. Então, se você colocou no seu contrato que em 30 dias entregaria o site com determinado conteúdo e ele sofre alterações, então você vai ter alterações no valor e no prazo. Com isso, você tem que entrar sempre em contato com o seu cliente, está sempre falando para ele dessas alterações, está sempre lembrando que é preciso ser feito para que não haja nenhum problema futuramente. Mas a criação de um contrato antes de qualquer serviço é altamente recomendável, sim, para evitar problema para os dois lados. O Marcos aqui mandou a resposta da mensagem agradecendo, né? Muito obrigado. Nós é que agradecemos a você, Marcos, viu? E o nosso programa está sempre à sua disposição. Eu tenho mais um WhatsApp que acabo de receber aqui. Esse aqui é do Alex, da Vila Monteiro. Ele está se programando para montar uma lan house. Quais são os procedimentos que ele deve tomar na instalação do site e das demais redes sociais na sequência de computadores dele da lan house? Tá, eu estou imaginando que ele está se referindo apenas à parte de internet, né, que seria o site e as redes, e não a parte de instalação, né, a parte física. Sobre essa parte física, ele tem que ter um contato com quem vai instalar, com
uma pessoa especializada em rede. Sobre a criação do site, seria um site simples para uma LAN house, né? Porque ele tem que mostrar que ele existe, ele vai mostrar o endereço e o que a LAN house oferece. Porque hoje em dia uma LAN house ela oferece diversos serviços, não como antigamente, que era apenas uma casa de jogos online. Hoje você tem impressão, hoje uma pessoa pode ir na LAN house para fazer um trabalho, tem mais opções, né? E em relação às redes sociais, você tem que tomar alguns cuidados, que é sobre as informações que você posta, porque você vai postar uma informação como empresa e não como pessoa física, não como um perfil físico. Então tem que ser informações sérias, né, relevantes à sua empresa. Ele acaba de mandar aqui que ele queria saber justamente não a parte física, a parte da instalação de redes sociais. Muito obrigado, Alex, né, também pelo carinho, muito obrigado ao nosso telespectador, querido do Termas também, do Terras de Piracicaba. Nós temos alguém na linha que quer falar conosco. Daqui a pouco você vai falar sobre essa questão, Everaldo, de tomar cuidado com as postagens. No caso do Alex, a questão da postagem, que ele tem que se referir à empresa dele. Agora, nós temos também uma questão onde as pessoas postam a vida particular. Eu gostaria que você fizesse uma abordagem também. Eu estou recebendo aqui também o WhatsApp do Danilo de Santa Terezinha. O Danilo, pode mandar a sua pergunta que eu estou no aguardo. Antes, porém, vamos atender o telefone. Tem alguém na linha? Alô? Alô? Alô, oi, com quem eu falo? Juliana? Juliana. Oi, Juliana. Pois não, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se dá para confiar nessas lojas virtual e como que eu sei se realmente ela é confiável? Eu vou só pedir para você repetir a pergunta, Juliana. Dá para confiar nas lojas virtuais? Eu queria saber se dá para confiar nas lojas virtuais e como que eu sei se realmente ela é segura para eu fazer a compra. Ok, Everaldo vai responder já para você. Muito obrigado, Juliana, viu? Você fica atenta aí na telinha que o Everaldo vai dar a sua resposta já. Vamos lá, Everaldo. Sim. Hoje, se você for pesquisar no Google, você vai ver uma quantidade enorme de lojas virtuais. Então, são opções que você tem para fazer a sua compra. E realmente tem que tomar muito cuidado. A primeira dica que eu daria tenta comprar em lojas que você já conhece, que você já ouviu falar. Nós temos grandes exemplos de loja que tem muitas lojas físicas que também tem lojas online. E tem lojas virtuais que não tem loja física, como é o caso de Submarino, Americanas, mas que também são altamente confiáveis. Então, quando você encontrar o produto que você quer, mas justamente ele está numa loja que você nunca ouviu falar, que é a primeira vez que você está acessando, tenta entrar em sites de reclamações. Um deles, um dos mais famosos, Marcelo, acho que você já tem até ouvido falar, é o Reclame Aqui. Ah, sim, Reclame Aqui. Exato. Sim. Tenta fazer uma busca por aquele nome de loja e veja se aparece alguma coisa. Mas também cuidado, pode ser que apareça algo, mas que esteja já resolvido. De repente, uma grande loja, uma loja idônea, pode estar também ali. Ela pode estar listada no Reclame Aqui. Não quer dizer que ela é ruim. Então você vai analisar o que aconteceu e tomar a sua própria decisão. Mas realmente, todo cuidado é pouco. Toma muito cuidado quando você for efetuar uma compra. Principalmente com cartão de crédito. Porque você já efetuou o pagamento e depois, para rever o seu dinheiro, pode dar uma certa dor de cabeça. Uma grande dor de cabeça. Dependendo do valor. Realmente. Nós temos mais alguém na linha. Antes, só a Jaqueline está mandando aqui uma pergunta e o Danilo também, o Danilo de Santa Terezinha. Danilo, muito obrigado pelo carinho. Jaqueline também, um grande abraço para vocês. O Danilo faz a seguinte pergunta: preciso ser empresa para ter um site? E a Jaqueline do Castelinho, depois de um site já pronto, quais são os custos para mantê-lo? Nós temos uma ligação, Danilo e Jaqueline, e o Everaldo já vai dar a resposta de vocês já. Quem está comigo no ar? Alô? Olá, é a Aline de Ribeirão Preto. Oi, Aline. Poxa, Ribeirão Preto. A minha dúvida é a seguinte, muitas vezes a gente faz investimento, a gente cria um site e a gente não tem retorno disso. Eu queria saber como que escolher a melhor mídia, como escolher o melhor parceiro para divulgar
o site. Aline, antes de mais nada, muito obrigado pela audiência. A tua cidade é maravilhosa, já foi várias vezes. Se um dia eu tiver a opção de escolher uma cidade para morar, eu vou escolher Ribeirão Preto. Tenha certeza disso, viu? Bacana. Obrigado. O Everaldo vai dar a sua resposta já. Muito obrigado, um grande abraço. Às vezes, a venda física acaba sendo menor que a virtual. E é realmente uma incógnita. Não dá para saber realmente se aquilo que você abrir na internet vai dar certo. É um risco que você corre. Mas é um risco que eu recomendo você correr pelo custo que ele tem. Se você for avaliar, eu devo abrir um comércio físico ou um virtual, o virtual é bem mais... o custo é muito menor, né? Você não vai ter que se preocupar com vários fatores burocráticos. Então, esse teste no virtual, no mundo virtual, ele é bem mais fácil de ser feito. E, inclusive, se não der certo, para você desfazer isso, é muito mais simples também que no mundo físico. Né? Okay. Você tira o site do ar, você não tem mais nenhum problema. Você não vai ter questionamentos que você tem no mundo físico. Agora, ela também perguntou qual a melhor maneira de você estar divulgando, um parceiro para divulgar isso. Então, existem N formas de você fazer isso. Inclusive, no final, eu até vou deixar o meu telefone, claro, o meu e-mail. Com certeza. Se você quiser tirar mais dúvidas, eu até posso mandar mais informações sobre essas formas de divulgações. Porque são muitas, então é um assunto que tem que ser detalhado aí. Se falar por cima, talvez até deixe mais dúvidas ainda. Legal. Bom, eu quero mandar um abraço para Santa Terezinha, em especial para o Danilo, né? O Danilo que nos assiste nesse momento, ele faz a seguinte pergunta, Everaldo. Preciso ser empresa para ter um site? Não, pode ser pessoa física. Como eu falei, de repente você presta algum tipo de serviço e você não abriu empresa, você não é pessoa jurídica, você pode ter um site sim. Hoje nós temos muitos exemplos de garotas que estão se aventurando em blogs, por exemplo. Nós vemos vários nomes aí que já estão se tornando famosos e estão ganhando dinheiro com isso. Então, não necessariamente você precisa ter um serviço, ter um produto para venda. Você pode ter um site de qualquer coisa. Se você quiser divulgar um simples trabalho seu, é possível. Legal. Nós estamos ao vivo pela Piracicaba TV no canal 5net, um programa realizado pelo Lions Clube Piracicaba Campestre. Eu quero mandar um abraço ali para os nossos moradores do bairro Castelinho. Eu moro bem próximo ali no bairro Jaraguá. E nós temos aqui uma pergunta da Jaqueline, e ela pergunta o seguinte: Everaldo, depois de um site já pronto, quais são os custos para mantê-lo? Eu vou, antes de você responder, eu vou pedir à produção para deixar na tela o nosso telefone de contato e o WhatsApp, que o WhatsApp é uma ferramenta muito rápida para participar, e detalhe, não tem custo, né? Então o custo é muito mínimo, todo celular quase zero, todo celular tem. Então você pode participar comigo, aliás é uma honra para mim, Marcelo Oliveira, receber o seu WhatsApp. Você participa pelo 97403-7843. Vai ficar aí na tela para que você possa direcionar a sua pergunta. Então vamos lá, Everaldo. Depois de um site já pronto, quais são os custos para manter? É a pergunta da Jaqueline do bairro Castelinho. Tá. Hoje o custo é muito em conta. Você vai ter que pagar uma taxa anual para o registro do seu domínio. O seu domínio é aquele endereço que você digita na internet, no navegador, no Chrome, no Internet Explorer, que é o www, o nome da sua empresa.com.br. Essa taxa anual é de R$30 apenas. Você renova, né, a cada ano, ou você pode renovar a cada 2 anos, se for o caso. Fora isso, você tem uma taxa mensal de hospedagem do site. Aí pode variar, mas eu vou dar mais ou menos uma noção de valor. Ele pode variar entre de 10 a R$30 por mês, tá? É pouca coisa. Legal. Olha, eu tenho aqui também, eu quero mandar um abraço para a Tailine Vitória, que ela nos assiste nesse momento também. Muito obrigado pelo carinho, viu? Um beijo para você, Tailine, muito obrigado mesmo. E continuando aqui com o Everaldo Lopes, que ele é diretor hoje da Evernet e é consultor online. E nós estamos tirando muitas dúvidas na questão da internet. Chegou uma pergunta aqui, Everaldo, que já estava na nossa programação, mas já vamos adiantar ela, né? É verdade que as empresas hoje fazem o rastreamento para a contratação de um funcionário
pelas redes sociais? Quem pergunta é o Maurício, do bairro Jardim Elite. Olha, Marcelo... Maurício, né? Não, assim, o que perguntou. Eu já ouvi dizer que isso não pode ser feito. Juridicamente, isso não pode. Inclusive, você fazer um anúncio hoje num jornal e especificar o sexo ou a idade, parece que não pode. Então, entra também nessa questão de fuçar na vida alheia do seu candidato, né, dentro das redes sociais. Porém, eu acredito que as empresas façam isso sim. Então, aí entra numa questão, você tem que tomar muito cuidado com o que você posta, com o tipo de foto que você publica, porque isso realmente está sendo usado pelas empresas para o seu quadro de funcionários. Os RHs estão usando sim. Até mesmo porque eu não vejo necessidade, né? Não é que eu não vejo necessidade, eu acho tão estranho, eu fico indignado, principalmente a galera mais nova. Eles adoram postar foto, principalmente no Facebook, com aquele monte de lata de cerveja, né? Com 3, 4 garrafas de vodka, de rum e aquelas coisas lá toda. Então eu não sei se o cara quer aparecer ou se ele realmente quer ser ridículo, né? E Marcelo... Então, Everaldo, eu não vejo necessidade disso. Você está mostrando aquilo que você é. Exato, mas o pior é que muitas vezes aquele tipo de postagem que você publica nem realmente mostra o tipo de pessoa que você é, porque às vezes você faz aquilo para impressionar alguém, ou para estar no meio de um grupo ali, para mostrar, olha, eu faço parte dele, mas no fundo você é o contrário daquilo e de repente você pode perder uma chance aí na vida, né, por causa de postagens desse tipo. Por causa de um minuto de bobeira, vamos dizer assim. Exatamente. Eu falo porque eu tive recentemente participando de um curso com o Anderson Sobrinho, apresentador da Rede Record Televisão. Inclusive o Anderson vai agora apresentar o Record News, né? Um curso muito bom, excelente, eu recomendo, curso sobre a escrita no telejornalismo, e lá conversando com o Anderson, foi um dos destaques que ele fez no curso. Olha, vocês são jornalistas, apresentadores, a maioria que estavam lá eram alunos de curso de TV, e que já atua na área com o MTB. Estava o Anderson, eu e acredito que o Júnior, um apresentador da Record de Minas Gerais, me sumiu agora o nome da emissora que ele apresenta lá, que é uma emissora regional igual a nossa aqui. E uma das coisas que o Anderson destacou, olha, vocês têm que tomar muito cuidado com fotos em redes sociais, com quem vocês tiram fotos. A questão não é a pessoa, é o que a pessoa está fazendo. Porque a partir do momento que eu vou tirar uma foto com o Everaldo, por exemplo, o Everaldo está com um copo de cachaça na mão, vamos falar o português claro, que Piracicabano tem que falar claro, né? O brasileiro tem que falar claro. Automaticamente é porque eu também ou estou tomando uma cachaça ou estou apoiando a bebida, tá? Então, o que o Anderson recomendou? Olha, quando vocês for tirar foto, se a pessoa tiver com algum copo de bebida alcoólica, educadamente você diz para ela, eu tiro quantas fotos você quiser, só que sem um copo de bebida. Até água, porque quem está tomando água, quem está vendo você tomar água, não vai saber se é água, se é aguardente, o que é. Nada contra a bebida, e sim contra o mal que a bebida faz e o quanto que a bebida pode mostrar o tipo de pessoa que você é. Ou no caso, como o próprio Everaldo disse, às vezes você não é esse tipo de pessoa, mas você quer ali fazer bonito e você vai acabar estragando a sua própria imagem. Nós temos mais uma pergunta aqui, Everaldo. É o Zaqueu, lá do bairro Pauliceia, e ele pergunta aqui, boa tarde, meu site vai aparecer no Google automaticamente? Acho que você até já esperava essa pergunta, né, Everaldo? Boa pergunta. Sim, Zaqueu, né? Zaqueu. Antes, porém, sim, um grande abraço, Zaqueu. Muito obrigado, viu, pelo carinho. Vai aparecer sim, mas aí você tem que ter um pouco de paciência, tá? Porque quando o site é novo, demora um certo tempo para o Google te encontrar. Ele vai encontrar, só que não tem um prazo certo. Pode demorar dias, semanas e até meses. Mas, Marcelo, existe uma forma de você tá apressando o Google, tá dando um chacoalhão nele ali, que é pagando para ele te encontrar. Você vai dizer exatamente qual a URL do seu site, né, qual o seu domínio, vai pagar para ele e ele já vai te colocar no resultado das buscas e numa posição
lá em cima, à frente dos seus concorrentes, até na primeira página ali. Né? Sobre custos, isso daí, depois você pode até entrar em contato, nós te mandamos mais informações, como que funciona isso. Olha, eu recebi um WhatsApp aqui agora de um empresário aqui da cidade, ele até deu o nome dele, mas ele pede para guardar em sigilo e nós vamos atendê-lo, não tem a menor dúvida. Mas muito obrigado, você empresário que está comunicando conosco através do WhatsApp. E ele faz uma colocação, Everaldo, naquela questão que você colocou sobre fuçar, no bom sentido, né, a vida das pessoas no Facebook. E o que ele coloca aqui? Como empresário, tenho que saber quem são as pessoas que estou contratando. Porém, a partir do momento que a vida da pessoa está numa rede social, não estou fuçando. Ela está expondo a sua vida pessoal e profissional. Ele entende desse jeito. Ele quer saber a sua opinião. Sim. Hoje até existe um termo que vai até entrar no dicionário, isso daí, que chama stalkear alguém. Que é você entrar no perfil de alguém para ver o que ele anda fazendo, que tipo de foto anda postando. E realmente isso é muito usado pelas empresas. Como eu te falei, parece-me, não tenho certeza, que juridicamente isso não pode ser feito. Mas não tem como você estar policiando isso, né? Quem que vai dizer que você andou vendo a vida de alguém no Facebook, no Twitter, antes de contratar? Não tem como medir isso. E realmente as empresas usam. Mas está correto esse nosso empresário de fazer isso, porque hoje você tem que tomar alguns cuidados com quem você está colocando dentro da empresa. Principalmente se é uma empresa de menor porte. Né? São poucas pessoas, você não pode se dar ao luxo de contratar alguém errado, de perder um tempo, de treinar. Então, por essas redes sociais, você já pode ter realmente uma base de quem você está contratando. Se realmente aquele candidato tem o perfil que a sua empresa precisa. E mais importante, Marcelo, assim como o empresário vai verificar nas redes sociais quem é o candidato, um possível cliente dessa empresa também vai verificar quem são os funcionários de que ele está contratando, da empresa que ele está contratando. Então, isso daí é maior do que a gente imagina. Né? Sim, quer dizer, vai além daquilo que a pessoa espera, tanto para quem está contratando como para quem está sendo contratado. Exato. Olha, o Zaqueu agradece, né? Obrigado pela informação. Nós estamos ao vivo pela Piracicaba TV. Você pode participar conosco através do nosso Facebook, piracicabatv.com.br, e através do nosso telefone 3377-1001, ou pelo WhatsApp, que eu volto a dizer que é uma ferramenta rápida e você não tem custo, e se tem um custo mínimo, 97403-7843. Você vai mandar um WhatsApp direto para mim, para o Marcelo Oliveira, e eu vou estar passando a pergunta aqui para o Everaldo, que hoje está falando conosco sobre a questão das redes sociais. Ele é consultor online, falando sobre Google, internet e tudo que você precisa saber. Se alguns dos telespectadores que fizeram as perguntas ainda tem alguma dúvida, pode voltar a enviar o WhatsApp. Não tem problema não, que o Everaldo vai responder. Nós temos mais uma pergunta aqui, mas nós vamos primeiro para o intervalo, rapidinho, aí no terceiro e último bloco o Everaldo vai responder. A pergunta aqui é da Aline, ela pergunta do bairro Jardim Nova Europa. Ela pergunta o seguinte: quando acesso ao Facebook, a pessoa sabe que eu acessei? Até mesmo porque no Orkut era assim, né? Quando você acessava, a pessoa sabia. E agora no Face. Mas você vai responder depois do intervalo. Nós vamos para o intervalo, a gente já volta já. Não sai daí, que o assunto hoje está muito bom. Vamos, filhão, que a mamãe ainda tem um monte de coisa pra fazer. Você já é um super-herói no seu dia a dia. Seja também na luta contra o câncer de mama. Compre produtos do Alvo, faça o autoexame e ajude a combater esse vilão. Toda criança e adolescente tem direito a crescer e se desenvolver com proteção, segurança, saúde e educação. Seja em casa, na escola, na comunidade ou em qualquer lugar. Defender esse direito é um compromisso e responsabilidade de todos nós.
18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conheça e defenda essa lei. Mais Brasil para crianças e adolescentes. Pronto, já estamos de volta, tá? Pelo Piracicaba TV, um programa realizado pelo Lions Clube Piracicaba Campestre. Eu quero mandar um abraço para algumas pessoas especiais que muito colaboram para que esse programa esteja no ar. Uma delas é a minha querida Odete. Um beijo, Odete, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança de nós estarmos aqui apresentando um programa que é do Lions e que agora também nós fazemos parte do Lions, né? Já está marcado, ou melhor, deverá ser marcado por esses dias a nossa posse, depois de muitos convites, né, Renato Giatti? Nós estamos aqui. E Sidney Schmidt, são os dois culpados hoje de eu também fazer parte com orgulho do Lions Piracicaba, o Lions Piracicaba Campestre. Olha, não posso deixar de destacar aqui o Lucas, né? Lucas Rafael, que é o nosso braço direito aqui, tá bom? Esse pessoal fica tudo por trás das câmeras. Qualquer dia eu vou na câmera e eles vão vir aqui na frente para a gente mostrar a todo mundo. Combinado? Mas vamos lá. Teve uma pergunta no bloco anterior, Everaldo, onde agora eu me perdi aqui. Mas a pergunta é o seguinte, se o Facebook, quando acesso ao Facebook, eu tenho como saber, Aline, tenho como saber, a pessoa que é o dono do Facebook, ele tem como saber se eu acessei ou não. O Facebook, ele preza bem mais pela privacidade do que o Orkut ele prezava, né? No Orkut realmente tinha isso. Sim. No Facebook não, a não ser que você faça alguma interação. Pode ser que surja aí algum plugin de terceiros em que você possa instalar no seu Facebook para detectar. No momento não temos conhecimento, né? Precisamos pesquisar mais a fundo. Mas, por enquanto, pode navegar tranquilo no perfil das outras pessoas que não há problema algum. Não. Só que toma cuidado, hein? Aliás, olha, tem uma pergunta aqui do Wagner, lá do Nazaré 2. Muito obrigado, Wagner. Um abraço para você, um abraço para toda a galera aí do Nazaré 2, tá? Que está ligadinho na gente. A pergunta dele é a seguinte: um comentário ou uma afronta escrita no Facebook, mesmo no inbox, serve como prova para a abertura de um processo? Então, essa questão ela é mais jurídica. Meio... eu vou dizer o que eu entendo disso. Na sua opinião, sim, Everaldo. Sim, porque hoje as redes sociais elas estão bem avançadas. Então, existe lá a sua foto, existe o seu login. E geralmente, para você ter mais de um login, é muito difícil. Então, as pessoas não perdem tempo de criar vários para estar fazendo isso. E já houve casos, sim, de pessoas que foram condenadas a partir de provas de redes sociais. Redes sociais. Tem que tomar cuidado. Inclusive em Piracicaba, eu não sei há quanto tempo, acho que uns 2 anos atrás aí, problema com um vereador, de afronta, né? Houve um problema aí, a pessoa foi condenada a pagar uma multa de uns 10 mil reais, uma coisa assim. Legal. Everaldo, enquanto nós aguardamos a participação de mais telespectadores, mais uma vez eu quero agradecer. Eu vou agradecer no geral a Piracicaba, que nesse momento nos assiste, né, a todos vocês que têm participado conosco pelo WhatsApp, pelas redes sociais. O meu muito obrigado. Estou conversando aqui com o Everaldo Lopes, que é um expert, tá, em consultoria online. Bom, dá para se perceber porque de várias perguntas que foram feitas, todas foram respondidas, nenhuma ficou pendente, mas o Everaldo vai deixar o endereço de e-mail dele, o endereço do escritório, o telefone de contato, para que você possa, alguma dúvida que você tiver, você possa mandar também um e-mail para ele. Mas nós falamos aqui sobre o Google, falamos sobre site e sobre as lojas virtuais. Só que tem um assunto na pauta aqui, Everaldo, que é de grande importância também você passar para os nossos telespectadores. Quais as opções de pagamento que eu posso oferecer ao meu cliente na questão da loja virtual? Então, hoje as operadoras de cartões, os bancos, eles trabalham intensamente para estar fornecendo o maior número de ferramentas possíveis para a internet. Então hoje, tranquilamente, você pode trabalhar com todos os cartões de crédito, Visa, Master, Diners, American. Você tem facilitadores de pagamento. Marcelo, é o seguinte, você já ouviu falar do PagSeguro? Sim, PagSeguro, eu uso PagSeguro. Usa PagSeguro. É muito bom, hein? Exato. Bom, pelo menos eu nunca tive problema. Não, e ele pertence ao UOL, né, que é uma empresa conceituada. Sim. Então você pode usar sem problema nenhum. E é seguro para quem vende e para quem compra.
Hoje, além do PagSeguro, temos PayPal, temos Moip, Bcash, que são parecidos com o PagSeguro. E tem a opção também de boleto bancário, que para quem vende é muito bom. Primeiro, é como se você recebesse à vista do seu cliente. Então, nisso, você, quem sabe, pode oferecer um desconto ali no pagamento por boleto. Muitas lojas online fazem isso, né? Você compra no cartão, X valor. Você compra no boleto, 10% de desconto. Isso atrai bastante cliente. Legal. Everaldo, tenho loja física e quero vender pela internet. Não tenho loja física e quero vender pela internet. Qual seria aí a diferença entre os dois? Nenhuma, os dois podem ter loja. Os dois podem? Podem ter. Se você tem física e quer vender pela virtual, só toma cuidado na hora do seu estoque, tá? De vincular estoque aí, porque você tem que ter um controle bom. Você vai vender um produto pela virtual e de repente esse produto nem está existindo já na física para você pegar ele. Então toma cuidado com a logística que você vai empreender ali. E para quem não tem uma loja física e já quer entrar direto na virtual, completamente possível também, sem problema nenhum. Legal. Bom, nós temos, quantos minutos nós temos? Já esgotou o tempo? Poxa, você vai ter que voltar, Everaldo, tá? Porque com certeza. O nosso tempo pode convidar, uma hora de bate-papo e passa tão rapidinho, né? Tá. Mas olha, antes de finalizar o programa, eu quero aí, mais uma vez, agradecer o Everaldo por essa disponibilidade, vir até aqui, falar conosco e dar essa aula sobre redes sociais, internet, Google, e dizer que de tudo que foi falado aqui, as perguntas que foram feitas, se você ainda tem alguma dúvida ou se você quer participar do nosso programa, quer também fazer a sua colocação, você quer o seu direito de resposta, dentre tudo que é falado neste programa, no final eu sempre coloco esta mesma cadeira que o Everaldo está à sua disposição, para que você possa vir aqui também falar conosco e dar a sua opinião, fazer a sua colocação. Então o programa está aberto para todo e qualquer tipo de colocação que seja necessário, que você se sinta no direito de fazer. Desde, é claro, que aqui você não ofenda ninguém e também não use o programa para interesses pessoais, inclusive na questão política e assim por diante. O nosso programa ele é eclético, é apartidário, é um programa laico, tá? É igual ao Brasil. O que diferencia é que o Brasil, né, infelizmente, nós temos aí algumas autoridades que até assinam a Constituição como democrático e laico, mas na realidade, né, ultimamente está sendo cada um para si e Deus para todos. Mas nós procuramos fazer aqui aquilo que a lei manda, tá bom? E se em alguma coisa a gente erra, nós damos o direito de resposta, tá bom? Bom, Everaldo, as suas considerações finais e também o seu contato para que os nossos telespectadores que não tiveram a oportunidade de participar conosco aqui possam enviar o e-mail para você. Tá. Bom, para quem está assistindo aí, qualquer dúvida que tenha ficado, pode entrar em contato através do e-mail atendimento@evernet.com.br ou através do telefone DDD 19 33010110. Vamos estar à disposição para atender qualquer dúvida. E uma coisa, Marcelo, se de repente no próximo convite aí, muitas pessoas podem ter algum problema anterior com a internet e para não ficar traumatizado, pode estar expondo aí o que aconteceu para a gente tentar achar soluções, porque sempre existe, tá? Não vamos traumatizar aí por um caso único, tá? É importante, o Everaldo falou uma coisa aqui que realmente, às vezes a pessoa acaba até tendo aí algum problema com a internet ou com as redes sociais e ele entra em pânico. Tudo tem solução. Exato. Isso mesmo que eu ia falar. Para tudo tem solução. Agora, uma das coisas importantes é você não deixar ser dominado pelo pânico. Mantenha calma, espera. Às vezes, com certeza, tem pessoas que entram num site, tá? Ele, até por curiosidade, ele entra no site e de repente aquele site é um site pago. Aliás, Everaldo, rapidamente, isso pode acontecer. A pessoa entra por curiosidade num site e quando ele menos espera, está vindo a conta do site para ele. É um site pago. Rapidamente, Everaldo, qual o procedimento que ele toma num caso desse? Então, ele deve ter alguma passagem aí nesses sites, por exemplo, em algum momento ele deve ter clicado em algum botão que ele aceita fazer aquele pagamento. Se ele não passou por isso, se ele por algum descuido ele não leu direito, ou se o site era em inglês, ele não sabe inglês, ele foi lá e clicou,
pode entrar em contato sim, ele tem todo esse direito de entrar em contato com aquela empresa, com o suporte dela, que todo site tem o seu suporte ali, o seu e-mail, e pedir um ressarcimento sim, com certeza. Isso já aconteceu com vários clientes nossos e conseguiram sim. Ótimo. Bom, mais uma vez eu quero agradecer aqui o Everaldo Lopes, da Evernet, que é um consultor online. Muito obrigado, Everaldo, pela sua presença. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora, nos deu o carinho da sua audiência e nós vamos voltar na próxima quinta-feira. Vale lembrar que esse programa ele é transmitido ao vivo às terças e quintas e é reprisado a posterior. Na quinta-feira eu teria a honra de receber aqui o nosso presidente da Câmara, o vereador Matheus Erler, que vem falar sobre o seu trabalho frente ao Legislativo Municipal. E desde já, você já pode começar a deixar suas perguntas. Vale lembrar que o vereador Matheus vem fazendo um papel importante ali como presidente, uma transparência muito grande, e você já pode, a partir de agora, já deixar suas perguntas no nosso Facebook, que é o Piracicaba TV. Pode também deixar no nosso endereço do site, piracicabatv.com.br, ou pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 19974037843. Esse telefone ele é Nextel, portanto você coloca um 9 só, não são 2 9s. 974037843. Bom, Everaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu aguardo você aqui mais vezes. Tá? Eu que agradeço, Marcelo. Para a gente falar sobre esse assunto importantíssimo que vem dominando o mundo. Tá? Beleza, Marcelo. Então, assim, eu que agradeço o convite da Piracicaba TV, tá? Para essa entrevista. Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui e voltamos na quinta-feira, a partir do meio-dia, com mais um programa Piracicaba TV, realizado pelo Lions Clube Piracicaba Campestre. Até lá.